Eu gostaria, de um modo bastante objetivo, de fazer com os irmãos uma reflexão no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Jeremias 31, 34. Não ensinará mais alguém ao seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor. Não é isso que diz? Essa é a declaração. Nem cada um a seu irmão. O Senhor diz: porque todos me conhecerão, e dos seus pecados perdoarei os seus. Não me lembrarei mais da sua maldade, perdoarei os seus pecados. Não ensinará alguém ao seu próximo, dizendo: a cada um conhecei o seu irmão, ou conhecei ao Senhor. Porque diz a palavra de Deus? Porque diz o Senhor: eu vou perdoar todo o pecado do seu coração. Você já parou para analisar essa declaração do Senhor, dizendo: olha, eu vou perdoar, eu vou limpar todo o pecado do seu coração. Nós somos convidados a estar na presença do Senhor e sob uma promessa extraordinária. Na versão que tenho aqui diz assim: não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de cada um de nós. Obrigado a Deus porque esta graça do Senhor sobre as nossas vidas tem transbordado na evangelização sobre outras vidas. Obrigado a Deus pela tarde abençoada de ontem da igreja na evangelização, corpo a corpo, aqui, ó Deus, na cidade. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelas pessoas que se manifestaram a favor de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque os pecados delas foram apagados. A maldade delas, ó Deus, nunca mais será lembrada, porque o Senhor, ó Deus, fez com que cada uma delas se tornasse uma nova criatura. Agora, Senhor, fala, ó Deus, ao nosso coração. Induz-nos, ó Deus, a viver na presença do Senhor. Induz-nos, ó Deus, a que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Há uma promessa de Jeremias ao povo, ou Deus mesmo falando através do profeta Jeremias ao povo, o Senhor dizendo: eu quero dizer à nação de Israel que fique tranquila, porque Deus estava asseverando à nação de Israel que deveria se sentir segura e se sentir tranquila. Sabe por quê? Se você ler o capítulo do profeta Jeremias, você vai perceber que a nação estava sentindo vergonha de comparecer diante de Deus. Isso mesmo, tinha tantos pecados, tinha tantos erros, tantas transgressões, que já tinha dificuldade de se apresentar diante do Senhor. Quando nós cometemos pecados, nós temos dificuldade. Quando a gente vai orar e comparece diante de Deus, a gente começa a dizer: Senhor, e o nosso pecado é instrumento para que Satanás possa nos acusar. E você se sente desencorajado, porque o seu pecado vem à sua mente como se fosse um obstáculo à manifestação de Deus. E aí você acha que Deus não vai te ouvir, que Deus não vai te responder, porque você pecou, porque você errou. E Satanás constantemente fica apontando o dedo dizendo: não adianta você orar, não adianta você ler as escrituras sagradas, não adianta, porque Deus não vai te ouvir, Deus não vai te responder. A nação de Israel estava se sentindo exatamente desta maneira, com dificuldade de comparecer diante de Deus para prestar culto, de apresentar sacrifícios ao Senhor, para recitar a palavra de Deus.
E aí Deus diz através do profeta Jeremias: não ensinará mais alguém ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. E dos seus pecados eu vou perdoar os seus pecados, e da sua maldade eu não me lembrarei. Nunca mais eu vou lembrar do pecado que você cometeu. Você pode lembrar, mas Deus diz: se você confessar, eu nunca mais me lembrarei do seu pecado. A sua oração de confissão, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, o seu arrependimento e a sua confissão do pecado, é tão poderosa a sua oração, que ela consegue produzir resultado na memória de Deus. Deus está dizendo: eu não me lembrarei mais. Você consegue apagar um registro da memória de Deus. Pastor, que importância isso tem? Muita. Lembre-se você que no dia do julgamento final, do juízo final, você estará lá diante do trono e Deus vai julgar você pela vida que você viveu. Isso mesmo, e Satanás, o acusador, nos ensina a palavra de Deus, que ele estará lá para apresentar todos os erros que você cometeu, todos os pecados, todas as transgressões, ele estará lá para acusar você. E quando ele acusar você, Deus dirá simplesmente: eu não me lembro, isso foi apagado. Quando Satanás disser no dia do juízo final: eu conheço os céus, eu conheço esse camarada, ele veio de São João de Meriti, e ele até os 20 anos de idade ele não era crente, ele fez isso, ele fez isso, todas essas coisas ele fez, mas todas elas estão apagadas para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. E quando ele acusar, Deus há de dizer: eu não me lembro, tudo foi removido, tudo foi apagado, não há mais nada no passado que tenha como influenciar o meu futuro na presença de Deus. Por isso Paulo se sentia tão feliz de deixar para trás todas as coisas e prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo sentia-se feliz em dizer: porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo matou Estevão, Paulo perseguiu a igreja, Paulo arrastou crentes pelas ruas, e agora provavelmente pregando o evangelho, as pessoas olhavam e diziam: é ele, você fez isso, ele dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus não se lembra mais de um pecado que você confessou. Deus não se lembra mais. É por isso que nós viemos ao batistério e somos batizados, porque o passado ficou para trás. E agora fomos chamados para viver uma nova vida na presença do Senhor. Eu gostaria de encerrar contando a você uma história que eu li. Conta que um homem velho, muito velho, estava sentado numa praça, bem velhinho, e um rapaz, um jovem, se aproximou dele, sentou ao lado dele e disse: tudo bem? E o velho olhou para ele e disse: tudo bem. E o jovem disse: provavelmente o Senhor não se lembra de mim. E o velho olhou para ele e disse: a gente se conhece? Disse: o senhor não é o professor fulano de tal? E ele disse: sou o professor. E ele disse: eu fui seu aluno quando eu era garoto. E aquele senhor ancião olhou e disse: você foi meu aluno? Disse: isso mesmo, eu fui seu aluno. E o que é que você faz agora? Perguntou o professor, e o jovem disse: eu sou professor. Você também é professor. E o que foi que te influenciou a tomar a decisão de ser também professor igual eu também fui? E o jovem disse: foi uma experiência em sala de aula com o Senhor.
E aí o ancião ficou olhando para o jovem e disse, em sala de aula, disse, eu era um garoto, um adolescente, e apareceu na sala um outro garoto com um relógio muito bonito, e ele colocou em cima da carteira, e quando ele se distraiu, eu peguei o relógio dele, enfiei o relógio no bolso, eu roubei o relógio dele. E aí, daí a pouco, o garoto sentiu falta do relógio, e ele disse, professor, que era o senhor, o professor, roubaram meu relógio. E o senhor ficou de pé e disse, eu vou dar oportunidade à pessoa que pegou para devolver o relógio. E como isso não aconteceu, o senhor mandou trancar a porta da sala, tirou a chave. E naquele momento o senhor disse, eu vou pedir que todos fechem os olhos. Todos vocês fiquem com os olhos fechados. E todo mundo fechou os olhos. E o senhor foi de bolso em bolso. Todo mundo com os olhos fechados. E eu senti quando o senhor enfiou a mão no meu bolso. E eu tremia. Com os olhos fechados, o senhor pegou o relógio. E o senhor continuou andando. Mexendo ainda em todos os bolsos até o final. E quando o senhor retornou à frente, disse, podem abrir os olhos, eu já encontrei o relógio. Todos abriram os olhos, o relógio estava nas mãos do senhor foi até o garoto, dono do relógio, e o senhor entregou o relógio a ele. E eu, por causa daquele exemplo do senhor, o senhor não disse a ninguém que o relógio estava no meu bolso. O senhor nunca me deu uma bronca porque o relógio estava no meu bolso. Mas eu senti tanta vergonha. Aquilo resgatou a minha dignidade com tanta força que eu mudei de vida. E eu me tornei um professor porque eu queria ser igual ao senhor. E eu quero agradecer ao senhor hoje, depois de tantos anos, porque o senhor não contou para ninguém que o relógio estava no meu bolso. E aquele senhor, professor, ancião, disse, eu lembro dessa história do relógio, eu lembro disso, mas eu nunca poderia contar para os outros que foi você. E o rapaz, professor, disse, por quê? Ele disse, porque eu também estava com os olhos fechados. Eu não queria ver. Eu não queria saber quem tinha pego o relógio. Eu fiz tudo aquilo com os olhos fechados. Eu também não sabia que era você. Quando você se aproxima de Deus para contar a Ele, Deus tem prazer em esquecer e nunca mais se lembrar do que você fez de errado. Nunca mais. E Deus está dizendo à nação de Israel, e a mim e a você, nunca mais eu vou me lembrar do seu pecado. Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Confesse sempre ao Senhor os seus pecados. Cada vez que você confessa, ele é apagado. E Deus não se lembra mais. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Talvez nesta manhã tenhamos aqui, ou ouvindo pela internet, assistindo pela internet, ou aqui no templo, você que nesta manhã está pensando, pastor, se eu entregar minha vida a Jesus e confessar todos os meus pecados, todos eles serão apagados? Sim. Entrega a Jesus, confesse a Ele e diga, Senhor, nesta manhã eu abro o meu coração e eu te convido, Jesus,
Entra, Jesus, no meu coração. Você que está nos visitando nesta manhã, quer fazer isto? Quer confessar a Jesus para começar uma vida nova? Você que está nos visitando, se sentir esse desejo, levante a sua mão direita, só para que eu possa orar por você. Há alguém nos visitando que sinta esse desejo, que foi convidado talvez para o batismo, levante a mão direita. Isso. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe. Além dessas pessoas, há mais alguém nesta manhã dizendo: pastor, eu quero, ore por mim. Eu estou colocando a minha vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Além de todas essas pessoas, há mais alguém? Isto. Mantenha levantada por um momento. Isso, Deus abençoe. Nós não podemos nesse tempo abraçar. Eu só quero que você fique só de pé no seu lugar aí mesmo, por favor. Fica de pé, você que levantou a mão. Isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Isso, Deus abençoe. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Você que está em casa, você quer fazer isto? Deus quer esquecer toda a sua vida pregressa, tudo que já aconteceu. Faça isto em casa. Entregue a vida a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te dou minha vida do jeito que ela está. Faça isto. E Jesus vai dizer: dos seus pecados não me lembrarei mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de tanta festa, de tanta alegria, de batismos, de conversões. Te agradecemos, ó Deus, porque o Espírito do Senhor está aqui e a gente pode sentir isto. Obrigado, ó Deus, pelos hinos lindíssimos, ó Deus, que podemos cantar, derramar sobre o altar do Senhor com uma adoração nossa. Obrigado, ó Deus, pela comunhão que temos uns com os outros. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, pelas presenças, ó Deus, da Adriana, do Lucas, da Jane, do Arthur. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa essas pessoas que levantaram suas mãos, dizendo a Deus que querem começar de novo na presença do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Que Deus abençoe você.